Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudo nesse dia de sábado, hoje, 26 de outubro. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Joel Dor, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Esse seminário será conduzido pelo psicanalista e professor Dr. Charles Lang, e teremos muitos encontros para a gente fazer esse estudo, que a gente pretende ser um estudo bem aprofundado. Né? Quem não estiver aqui ou quiser ver novamente, assistir de novo, pode acessar, que vamos gravar e colocar no nosso grupo de WhatsApp psicanálise, os amigos do nosso grupo, né, que é do estúdio e amigos, a gente vai colocar lá. Então, eu passo agora a palavra para o nosso professor Charles Lang. Bom, bom dia a todos e todas. Ah, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente trabalhou no encontro passado para a gente conseguir um pouco mais adiante, né? Então, a gente está trabalhando especificamente com esse livro do Joel Dori, Estruturas e Clínica Psicanalítica, mas é um texto que ele resume ou apanha algumas ideias que a gente pode encontrar desenvolvidas de forma escrita, né? Ele produziu em forma de livro. Esse material que a gente está trabalhando, ele produziu na forma de seminário, de fala, né? Mas os livros que gravitam aqui é o Estrutura e Perversões, que é da mesma época desse seminário no Rio de Janeiro, e o outro é O Pai e a Sua Função em Psicanálise. Então, hoje a gente vai trabalhar elementos que estão nos primeiros capítulos e que dizem respeito à diferença entre sintomas e traços estruturais. A gente está trabalhando com a ideia de uma estrutura, tem a ver com a ideia de uma personalidade, de uma pessoa ou de um paciente, né? Mas com a ideia de sujeito, um sujeito e uma estrutura. Ou seja, o sujeito em sua relação com os significantes, o modo como ele se articula na rede significante e os modos como ele acede ao objeto ou ele se posiciona como objeto em relação ao significante e o campo do outro. Bom, do ponto de vista da clínica, né, de quem trabalha na clínica, a gente tem ciência de que esse material aqui ele vai ser utilizado por profissionais de diferentes áreas, né? Nas diferentes áreas que trabalham com a psicopatologia ou com as afecções psíquicas, o, o, o modelo dominante, o paradigma que se utiliza é o material que é elaborado no campo da medicina, né, ou mais especificamente da psiquiatria. Então, quando muitas vezes a gente recebe alguém que está demandando uma análise, um tratamento, alguém que está nos procurando para falar do seu sofrimento psíquico, muitas vezes essa pessoa já vem com um diagnóstico, né? Ela já vem com um rótulo, né? Se antigamente, né, digamos assim, o tempo da Maud Manoni, que estudou com o Ronald Lang e o David Cooper, né, com quem o Joel Dor se identifica ou cita como uma das mentoras dele, se nesse tempo um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico psicopatológico era uma espécie assim de estigma, né? Então, daí surge a antipsiquiatria e uma recusa muito forte do diagnóstico, que isso também vai chegar à psicanálise, vai ter ecos na psicanálise. Hoje parece que o diagnóstico se tornou uma espécie assim de tábua de salvação. As pessoas se sentem mais tranquilas ou até consoladas por receberem um diagnóstico. Ou seja, o, o que eu sofro já é conhecido de antemão, isso já está situado num sistema de signos, que é o que se chama semiologia, né? E já é conhecido dentro de um determinado saber, que é o que se chama nosografia, né? Então, a psiquiatria vai trabalhar com uma semiologia, que é esse sistema de, 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 de nomes de diagnósticos, né? Que a partir de certos sinais, de certos sintomas, né? Um número determinado, no mínimo, vai se estabelecer um diagnóstico. E esse diagnóstico
ele tem todo um saber referente a ele, sobre sua etiologia, sobre como isso vai se desenvolver, né? É o prognóstico, e como isso vai ser tratado, né? Então, semiologia, nosografia, diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Então, quando a gente recebe um paciente, muitas vezes ele já vem com esse diagnóstico, né? Ou com algum diagnóstico. E isso pode ser alguma coisa no qual ele acredita, ele se identifica, ou pode ser alguma coisa que ele recusa, né? Então, são posições possíveis, mas o fato é que ele tem um diagnóstico e nos apresenta esse diagnóstico, e muitas vezes até transferencialmente ou contra-transferencialmente, nós acatamos esse diagnóstico sem necessariamente entendermos a lógica que preside a construção do diagnóstico médico-psiquiátrico, tá? Então, é uma lógica que ela é causalista, ela trabalha com uma relação de causa e efeito, né? Então, quanto mais se conhecer essa lei que liga a causa e o efeito, mais preciso é o diagnóstico, né? Então, é uma prática clínica que trabalha com o princípio de que há uma correlação, né? Correlação entre a especificidade dos sintomas e a identificação de um diagnóstico, né? Então, há um determinismo orgânico, né? E quanto mais o conhecimento desse determinismo se aprofunda, mais o número de correlações entre causas e efeitos se multiplica, e mais a especificação dos diagnósticos se refina, né? Então, você pode ter um sintoma como uma depressão, né? E aí vai se estabelecer as diferentes tipos de causas que pode ser isso, né? Pode ser uma depressão sazonal, causada por uma deficiência de vitamina D, por exemplo, no inverno. Pode ser um hipotireoidismo, como também pode ser uma carência nutricional. Essas são três causas completamente diferentes, mas o sintoma vai ser o mesmo. Agora, à medida que consegue estabelecer a relação determinística entre o sintoma e a causa, mais se refina o diagnóstico. Então, este princípio é uniformemente observável nos diversos campos da clínica médica, no qual se situa a psiquiatria, né? Mas não é necessariamente ou diretamente no espaço da clínica psicanalítica. Agora, a gente não pode esquecer que muitos diagnósticos em psicanálise, usados na história da psicanálise, são diagnósticos que foram importados do campo da psiquiatria. E muitas vezes se importou também a lógica, essa lógica determinística, essa lógica causalista, né? A gente escuta muitas vezes, assim, numa supervisão, alguém que está iniciando na clínica psicanalítica, uma investigação tentando achar uma causa, né? Por que o paciente tem determinado sintoma, qual é a causa desse sintoma? Só que ao invés de ser uma causa orgânica, tem uma causa psíquica. Então, determinada coisa que aconteceu em determinado momento da vida está se repetindo e repercute no presente, né? Então, se utiliza muitas vezes conceitos psicanalíticos como conceito de repetição, mas não se atenta que se está dentro de uma lógica de um causalismo. E quando se vai falar assim, determinismo psíquico, se entende que o determinismo psíquico funciona na mesma lógica e o determinismo orgânico, tá? Então, tem que se atentar a isso, principalmente, né? Então, o determinismo particular que opera no nível dos processos psíquicos, ele trabalha por outras vias, tá? Que não é da correlação. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem diversos autores na psicanálise que ainda continuam trabalhando com essa lógica. Então, isso pode ser, assim, a lógica do trauma, alguma coisa que a criança vivenciou na primeira infância, né? Quer dizer, um desamparo primordial, um abandono, uma recusa no outro, ela não foi uma criança não bem acolhida, uma criança que veio ao mundo e não foi bem acolhida, e essa causa primordial, essa experiência primordial de desamparo, ela é o que está na raiz de toda essa forma como esse sujeito se relaciona consigo mesmo e com os outros, né? Ou a própria ideia do Otto Rank, né? O traumatismo do nascimento, né? Ou seja, há uma matriz original que produz a angústia, e a angústia é uma repetição
da angústia do nascimento, né? Então, se na medicina, tratando em termos de causalidade psíquica, se na medicina há uma regularidade, uma fixidez das ocorrências causais que intervêm no nível do corpo, na psicanálise não há um determinismo no sentido estrito e nem a obediência às mesmas linhas de regularidades, não sendo possível estabelecer previsões. Não há uma lei, uma explicação objetiva e generalizável que dá conta de uma articulação estável entre causas e efeitos. A psicanálise, nesse sentido, não é uma ciência em razão da própria ausência de legalidade entre as causas e os efeitos que invalidam, por exemplo, qualquer previsão estável. Então, a gente tem que lembrar que o Joel Dor também tem um livro sobre a cientificidade da psicanálise, em que ele vai trabalhar isso, né? Que tipo de ciência a psicanálise é, já que ela não obedece a esse tipo de lógica. Não há inferências estáveis entre as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos na determinação do diagnóstico. Então, isso é o que está na entrada de um trabalho propriamente psicanalítico. Quer dizer, isso é necessário ter em mente, que não há inferência entre causas e efeitos, né? E a clínica não se dirige a descobrir o que está causando algo e que se descobrir o que está causando algo e se falar sobre isso, isso vai dissolver o sintoma, né? O guia, o Jodor vai insistir, não é estabelecer essa lógica, mas o guia é o dizer daquele que fala e que nós escutamos, né? O dizer que se escuta. Então, é no dizer que algo da estrutura do sujeito é localizável. É com a estrutura que se deve contar para estabelecer o diagnóstico. Se na medicina há uma correlação entre o sintoma e a identificação e diagnóstica, se há uma correlação entre uma causa e um efeito, e se há uma legalidade conhecida entre causas e efeitos, se é possível uma relação causal imediata, na psicanálise, as correlações que existem têm um sintoma e a identificação diagnóstica deve levar em conta a entrada na cena de uma cadeia de procedimentos intrapsíquicos e intrasubjetivos que dependem da dinâmica do inconsciente. Essa dinâmica não é nem lógica, nem imediata. Então, o Joel Dor vai falar assim de uma lógica contraditória, de uma lógica ilógica. E ele vai remeter isso ao texto de Freud sobre as pulsões e os destinos das pulsões, né? Então, ele vai pegar como exemplo o sadismo e o masoquismo, o gozo sádico e o gozo masoquista, né? Nessa lógica contraditória que Freud introduz, o masoquismo aparece como um sadismo sobre o próprio eu, né? Ou seja, há uma relação do sujeito com ele próprio, em que em que é uma relação masoquista, mas que é uma atividade sádica do sujeito sobre ele próprio. Então, o masoquismo como um sadismo sobre si. Alguém que se faz objeto, um sujeito que se faz objeto para si mesmo, né? A gente poderia dar um atalho aqui, né, e falar nessa lógica que Freud introduz, que é a sobredeterminação. Em alemão é Nachtraglichkeit, né, que é onde uma causa causa o seu efeito, em que alguma coisa que não existia agora começa a existir desde sempre a partir de agora, a partir de uma palavra, né? Então, ah, até alguns tempo atrás, as pessoas morriam por maldição divina, por castigo divino, ou por algum pecado que a comunidade morreu e tal, né? Agora, no momento que se introduz esse significante vida microbiana, o micróbio, desde sempre as pessoas estão morrendo por intervenções microbianas, né? Mas até ali, as pessoas morriam por intervenções sobrenaturais, ou seja, o significante vida microbiana, ele sobredetermina tudo o que se sabe no mundo até então, não é? Ah, então, ele vai dizer assim que o gozo masoquista
trata de um furor dirigido à própria pessoa. E no caso do exibicionismo, ele inclui o fato de que olhar o próprio corpo se partilha o gozo daquele que o olha se despir. Quer dizer, o exibicionista, ele se vê sendo visto. E, ao mesmo tempo que ele se vê sendo visto, ele vê algo da ordem de si. Né? Então, essa necessidade de se exibir para se ver. Né? Ah, e essa lógica, né, que Freud vai introduzir é uma lógica que a gente capta, o que Freud também já captou na fala dos pacientes. Né? Os pacientes nos procuram e eles vão falar assim de coisas que eles fazem que não têm sentido. Né? Eles dizem assim, eu não sei por que eu faço isso. Isso que eu faço não tem sentido algum, ou não tem nenhum sentido. E muitas vezes a demanda é que a gente dê um sentido, que dê um sentido lógico, causal. Né? Por que eu faço isso? Né? Essa que a pergunta responde. Então, o que o Dor vai dizer é o seguinte, esse não é o viés da clínica psicanalítica. Estabelecer uma lógica causal para o sintoma, ou descobrir um determinismo psíquico para o sintoma que restabeleceria a lógica causalista, né? Mas é ver nessa lógica do sem sentido um outro sentido, um sentido ilógico, contraditório, que tem a ver com a ideia de inconsciente, né? Trabalha com uma outra lógica. Essa lógica contraditória, no entanto, ela não é estável. O mesmo componente, por exemplo, o exibicionismo, pode estar presente tanto numa perversão quanto na histeria. O dado a ver dos histéricos, mas numa lógica diferente da lógica perversa. No caso da neurose obsessiva, a gente pode encontrar esses elementos de ordem e arrumação na idade adulta e que pode ter a ver com elementos de um erotismo anal persistente. No entanto, esses mesmos sintomas de ordem e arrumação, eles vão aparecer na histeria, no que se chama de empréstimo conjugal. Em sua disposição para adiantar-se ao desejo do outro, uma mulher pode tomar de empréstimo esses elementos do companheiro obsessivo. Né? Então, Dor vai dizer assim, não há continuidade entre o mapa, uma cartografia de sintomas e uma classificação diagnóstica. Né? São dois campos diferentes. Né? Então, ele vai dizer assim, a medicina científica ela vai trabalhar dentro de uma lógica de continuidade. Quanto mais refinada for a explicitação dessa continuidade, mais fino e preciso é o diagnóstico. No entanto, a psicanálise vai trabalhar com uma lógica que aparentemente é descontínua. Né? O médico, o psiquiatra, ele vai escutar o dito do paciente, aquilo que o paciente diz, sobre o que o paciente diz. Né? Enquanto que o psicanalista vai escutar o dizer, não o conteúdo, mas o dizer, o modo como ele diz, a forma como ele diz, o estilo de dizer algo ou não dizer algo, né? O estilo de expressar algo, ou o estilo de omitir algo, né? Se para o analista a transferência é algo fundamental, né? Nas entrevistas iniciais, desde Freud, a gente sabe assim, é um tempo necessário para que a transferência se desenvolva, e sem transferência não há clínica psicanalítica. Para o médico, a transferência não só é necessária, como muitas vezes ela é indesejável, porque a transferência ela vai fazer parte daquele campo da não aderência ao tratamento ou da aderência exagerada ao tratamento, né? Da dúvida, do questionamento, da submissão à autoridade qualquer, né? Então, não, a transferência não é desejável. Ah, eu encontrei aqui no DOR uma passagem que eu achei muito interessante, que ele resgatou lá de Freud, em 1895. Né? Então, para a gente ver assim, não se pode falar de uma juventude de Freud, de uma maturidade de Freud, né? Mas dá para se falar de alguém que está tentando explicitar alguma coisa de diferentes maneiras e que lá atrás ele já está trabalhando isso e isso já está claro para ele, né? Então, para Freud, assim, o diagnóstico ele vai
responder a duas perguntas, né? Duas perguntas de diagnóstico. Bom, no que esse caso se diferencia de outros casos, né? Então, por exemplo, o caso, no que a histeria se diferencia especificamente das outras neuroses? O que é o específico da histeria? E a segunda questão, que essa é considerada mais importante para a psicanálise, é essa sim, anunciar da seguinte maneira: porque nem todos os sujeitos incontestavelmente histéricos, porque a gente já discriminou, a gente já sabe que há diagnóstico específico de histeria, mas por que esses sujeitos incontestavelmente diagnosticados como histéricos, quando eles são submetidos aos mesmos mecanismos, alguns são hipnotizáveis e outros não são hipnotizáveis, né? Do ponto de vista médico, todos deveriam ser hipnotizáveis. Agora, do ponto de vista psicológico, o que acontece? A resposta fácil não é a transferência, né? A resposta é o que o Dor vai introduzir com a questão dos traços estruturais, né? Traços de estrutura, que possibilitam uma ordem ou impossibilitam uma ordem, né? Que acessam ao outro de uma maneira ou acessam ao outro ou não acessam ao outro. Bom, uh, o Dor vai chamar também a atenção no campo da psicanálise da medicina a diferença no que diz respeito ao paciente, né? Na psicanálise, há uma participação ativa disso que a medicina chama de paciente. A palavra paciente é alguém que é passivo. Então, há uma participação ativa desse sujeito, uma participação de palavras. Então, ele vai reinterpretar ou vai tomar a interpretação que já Lacan fez da frase de Freud, né, que o sonho é a via real que leva ao inconsciente, desde que um sujeito é encaminhado a sustentar um discurso em referência a seu sonho. Então, tanto Lacan como o Dor trabalham essa ideia. Não é o sonho em si que é a via real para o inconsciente, mas é o que o paciente diz sobre o sonho. Então, a frase é: o resto, né, o relato sobre o sonho é a via real para o inconsciente. A fala do paciente sobre o sonho é que é a via real para o inconsciente, né? Então, não é algo passivo. O analista vai interpretar o que o sonho significa. O analista vai escutar o relato sobre o sonho, né? Então, o mais importante é como o paciente relata do que propriamente o conteúdo do sonho. Então, sem o discurso, não há a passagem ao ato do inconsciente. A transferência aqui se inclui. O analista convoca. Então, isso é uma coisa importante, assim. Desde a primeira entrevista, o Dor vai sublinhar isso, assim, a importância da entrevista, da primeira entrevista, a importância das entrevistas iniciais, né? A posição do analista não é uma posição passiva. Isso a gente observa, assim, nas apresentações de casos ou nas supervisões com os jovens analistas, esse medo, esse temor de ser intrusivo, de ser invasivo. Então, muitas vezes, essa posição do jovem analista é uma posição passiva, né, que não convoca a fala do outro. Então, o Dor vai falar assim: a transferência aqui se inclui, mas o analista convoca. Então, de onde vem a palavra, né? De onde vem a convocação para que o paciente fale? Então, desde o início de uma análise, o analista se situa nesse campo do outro, não no campo da intersubjetividade, em que se vai escutar passivamente o que alguém fala, né? Mas nesse campo do outro, que convoca a fala, né? Fale mais sobre isso. É uma posição ativa. Então, a formação do sintoma é tributária da palavra e da linguagem. Então, o paciente vai começar a formar esse novo sintoma, que é uma análise, a partir da palavra do analista. O diagnóstico não pode deixar de se ver aí concernido no campo da palavra e da linguagem. As referências diagnósticas estruturais
advém num só registro, o da palavra e da linguagem. Então, a identidade do sintoma, a unidade do sintoma, ele é um artefato, ele é algo que se constrói, não é algo que está lá esperando ser revelado, né? Às vezes tem essa falsa expectativa, né? Que, bom, há alguma coisa por trás do sintoma. O sintoma é um artefato que é construído a partir da palavra do analista. Então, a investigação diagnóstica é algo que precisa se prolongar. Quer dizer, tem que se constituir um campo de fala e de linguagem para que esse artefato se produza, né? Então, o que o Dor vai nos chamar a atenção, que é um detalhe interessantíssimo, né? É que não há um além do sintoma, né? Ou não há um por trás do sintoma. O sintoma não é uma fachada. O sintoma não é algo que oculta algo e que esconde algo que está além. O que se procura é um aquém do sintoma. Vamos dizer assim, na filosofia se fala assim, nas condições de possibilidade ou de impossibilidade. Quer dizer, as mesmas coisas que possibilitam são as mesmas coisas que impossibilitam. E agora, o que é que está nessas condições de possibilidade, né? A estrutura. Isso é o que chama de estrutura, na qual a transferência está incluída e a palavra do analista também está incluída, né? Então, o aquém do sintoma é um espaço intersubjetivo. A questão do que pode estar para além das palavras, né? Muitas vezes a gente escuta isso na fala mesmo de analistas, né? Quando o analista vai devolver para o paciente uma interpretação do tipo, na verdade, você quis dizer tal coisa, como uma tradução, né? Ele vai chamar de interpretação, ou na realidade, quer dizer, algo além do sintoma, né? O analista vai procurar, assim, um aquém do sintoma para fazer o diagnóstico. Quer dizer, o que é que possibilita que esse dizer se apresente assim, e não de outra forma? Então, esse espaço intersubjetivo é aquele ordenado pela articulação das palavras. No desdobramento do dizer, se manifestam as referências diagnósticas e estruturais, os indícios que balizam o funcionamento de uma estrutura subjetiva. Então, quando o paciente está nos falando, se nós escutamos isso do ponto de vista causalista, o que ele está me trazendo são informações, são conteúdos. Agora, para a psicanálise, o que importa é isso que informa, não o que é informado. É isso que informa no sentido de isso que dá forma, né? Isso que formaliza, né, os conteúdos. Então, quanto ao funcionamento da estrutura, elas representam painéis de significação impostos pela dinâmica do desejo. Ou seja, a estrutura é um painel de significação que nos informa acerca da significação imposto pela dinâmica do desejo, né? Então, a estrutura é aquilo que dá a forma. E isso que dá a forma são painéis de significação impostos pela dinâmica de desejo. Então, a estrutura diz respeito a um perfil pré-determinado da economia do desejo, né? Governada por uma trajetória estereotipada. São trajetórias que foram estabilizadas. Isso que ele chama de traços estruturais, ou seja, trajetórias estabilizadas, um perfil pré-determinado na economia do desejo, governada por uma trajetória, né? As referências diagnósticas estruturais aparecem como indícios codificados pelos traços da estrutura que são testemunhos da economia do desejo, né? Poderia-se dizer, em outras palavras assim, a estrutura é uma espécie de matriz de codificação, uma matriz que informa, que dá forma. Então, o funcionamento da estrutura, ele é um certo modo de gestão do desejo, como o sujeito gestiona o seu desejo, né?
Então, o sintoma, ele tem uma indeterminação relativa da escolha do significante que intervém nas formações inconscientes. Então, os sintomas podem ser diferentes, mas a estrutura é a mesma. Então, uma mesma estrutura, ela pode apresentar ou gestionar o desejo com significantes distintos de outra estrutura. Mas a estrutura em si é a mesma. Então, o traço estrutural é uma determinação cuja intendência, ou seja, a gestão logística, ele usa esse termo intendência. Intendência quer dizer uma gestão logística. Então, uma determinação cuja intendência do material significante se efetua apesar do sujeito. Se na medicina há uma determinação dos sintomas pelas causas, uma lei que liga a causa ao efeito, na psicanálise há uma indeterminação na escolha dos significantes, que intervém na formação do sintoma. Mas há uma determinação cuja gestão, a intendência do material significante, uma matriz que se efetua apesar do sujeito. Então, o grande exemplo que Lacan nos apresenta é o exemplo do automatismo mental. Tá? Então, o sujeito ele manifesta através de uma ordem que funciona fora de si, e uma ordem que lhe impõe os pensamentos. Né? Então, essa é a ideia de uma estrutura psíquica, uma ordem. Né? Então, o que especifica ah, como como uma neurose obsessiva ou uma psicose é o modo intersubjetivo como essa ordem e o modo intensivo como ela comunica. Né? Essa intendência é o único que põe em jogo traços notáveis e estáveis. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, que o sintoma é algo da ordem da contingência. É algo contingente. Contingente quer dizer algo que pode ou não acontecer. Aquilo que não é nem garantido nem impossível de acontecer. E que sua ocorrência depende de certas condições ou circunstâncias. Por exemplo, o que existe poderia não ter existido se as condições fossem diferentes. Isso aí está no plano da contingência. Agora, o traço estrutural é algo necessário, da ordem da necessidade, ou seja, algo que deve ser o caso ou que não poderia ser de outra maneira. Algo que não pode ser falso ou diferente do que é. Invariável, que não pode ser de outra forma. Implicação de obrigatoriedade. Deve ocorrer e ser verdadeiro em todas as ocasiões. Então, o exemplo é: chover amanhã depende das circunstâncias. Isso é algo contingente. Isso é da ordem do sintoma. Né? Pode ser ou pode não ser. Agora, 2 mais 2 é 4 e é verdade independente da circunstância. Né? É verdade hoje e é verdade amanhã. Então, o traço estrutural ele é necessário. Então, aquilo que é além da contingência, né, além do sintoma, é algo que a psicanálise não se importa tanto. Agora, a psicanálise vai se inteirar e se interessar disso que é aquém do sintoma, que é da ordem da necessidade. Por serem contingentes, os sintomas dependem de circunstâncias e condições nas quais se inclui o analista. A presença do analista não é, portanto, neutra. A palavra e a presença do analista podem precipitar simulações ou traços estruturais. Ou seja, a presença do analista pode precipitar coisas contingentes, mas também pode precipitar coisas necessárias. Né? Então, a escuta analítica é para escutar o que é o contingente e o que é o necessário. Certo? Então, a primeira parte do livro, né, vai haver um capítulo mais detalhado, mais extenso no Estrutura e Perversões, e ele vai trabalhar essa questão do diagnóstico em psicanálise e essa questão do diagnóstico em medicina.
Então, o peso nesse capítulo, nessa parte, ele precisa ser recuperado continuamente, né? Porque para o Dora aí, ele vai marcar o que é a diferença que a psicanálise faz, né? E como é difícil essa diferença, né? Porque queira ou não queira, a gente sempre volta à questão do contingente ou se atém à questão do contingente, né? A questão do sintoma, né? Mesmo que a gente saiba que historicamente, de década para década, os sintomas mudam, né? Então a gente tem toda hoje uma discussão sobre novas patologias, novos sintomas, sintomas que não existiam, sintomas que começaram a existir. Não quer dizer necessariamente que surgiram novos quadros ou novas doenças psíquicas, né? Certo? É assim uma discussão no campo da psicanálise. Bom, existem novas formas clínicas ou existem novos analistas que estão tomando o velho pelo novo ou estão introduzindo o novo num campo que já era conhecido. Então, as discussões aí, elas fazem enxame. Então, bom, existe o diagnóstico estrutural, existe o diagnóstico nodal, existe um além do diagnóstico estrutural e o nodal, né? Então, em que tipo de lógica nós estamos nos inserindo? Estamos cedendo à lógica da inovação, né? Que é o inovar por inovar, né? Ver o novo porque o velho não nos serve mais, ou a gente estabelece assim, bom, há um campo mínimo no qual a gente trabalha, a gente não dá conta de tudo, né? Mas nesse campo mínimo, a gente sabe o que é o necessário, aquilo sem o qual a coisa não funciona, e o que é o contingente. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, né? Eu sei que, se não hoje, adiante, os psiquiatras vão acompanhar isso aqui, né? A gente tem muitos psiquiatras que estão se introduzindo na clínica psicanalítica, né? Então, para os psiquiatras e para os psicólogos, a gente tem que marcar, assim, o tipo de lógica que constrói o diagnóstico na medicina, na psiquiatria, e o tipo de lógica que se constrói o diagnóstico na psicanálise, tá? Então, para construir o diagnóstico na psicanálise, pensar essa outra lógica, que não é causalista, tá? Se pensar no tempo necessário, num tempo necessário, que o Dorff sublinha isso, né? Essa experiência, ela precisa de um tempo necessário, e a gente precisa ter um diagnóstico provisório, desde o início, para saber como se guiar nesse campo, mas esse diagnóstico ele tem um valor potencial, né? Ele não é uma atualização, ele é uma potência, tem que ficar em aberto para nos guiar na clínica, tá? Então, é uma espécie de paradoxo. É, é entrar num voo sem ter plano de voo, mas não ter plano de voo, seu plano de voo, né? Não é uma coisa aleatória, certo? Os benefícios da análise, né? Estou usando essa expressão há mais tempo, né? Os benefícios, esse tempo necessário de experiência que o analista também que tem que ter no trato intrasubjetivo e no trato intersubjetivo, né? E são dimensões que estão presentes nesse campo intersubjetivo da análise. Quer dizer, o modo intrasubjetivo com que o analista lida com certas coisas, né? Ou seja, as elaborações que ele já conseguiu fazer, o que ele está fazendo, o que ele ainda precisa fazer, né? E para que a sua palavra ela seja uma palavra precisa e que possibilite a abertura desse campo e que o sujeito possa se posicionar, né? Então, essa convocação que o analista faça, né? Que é necessário, certo? Bom, a parte seguinte desse livro do Joel Dor é uma parte que parece que ele vai retomar assim, o beabá, a gramática da psicanálise, mas quando estava estudando isso, assim, para mim me voltou isso assim, como a gente parou de falar dessa gramática, a gente deixou de retornar a esses fundamentos, né? Ou como esses fundamentos
hoje eles são menos falados do que se falava na época em que o Joel Dor proferiu esse seminário e publicou seus livros, né? Como se esses assuntos tivessem sido ultrapassados ou como esses assuntos não Uhum. importam mais, né? É, o que a gente está Também, vendo muito acontecer, Charles, só um instante, é que siga. os meninos, quando o filho na escola não está indo bem, não está prestando atenção, não está nada, aí o menino é levado para o neurologista muitas vezes. E o neurologista vai lá e receita para ele Ritalina, os remédios para hiperatividade, né? Déficit de atenção e Sim. hiperatividade, mas é um monte que a gente vê. Aí, mas vai tomando um remédio, não melhora, o menino dorme na sala, e o menino isso, o menino é aquilo, aí leva no psicólogo, o último recurso. Às vezes a gente é o último recurso para a gente escutar, exatamente. Então, assim, a diferença que há entre o escutar médico e o nosso escutar. O dizer do paciente, que aí ele vai relatando que ele tem vontade de morrer, que ele não tem vontade de levantar, que ele vai para a aula é a pulso, porque a mãe leva e fica lá. Mas aquela você vê que o sujeito está assim, afundando numa depressão, numa tristeza de vida. A fala, o dizer dele é um dizer que aponta um desamparo, aquela coisa terrível que ele está passando, mas está tomando remédio para hiperatividade, porque quem não está indo bem na escola é porque é hiperativo, não tem outra escuta para isso. É o que a gente vê acontecendo, né, nos sintomas atuais, vê acontecendo e muito. É preciso muita cautela nossa como psicanalista de não escutar essa fala hiperatividade e vem para a psicanálise dar uma mãozinha nisso aí. Né? A gente ficar atento ao nosso jeito, à nossa escuta. O que a gente escuta? É o dizer ou é o dito? Uhum. Essa criança ela chega com um diagnóstico que ele é construído dentro de uma lógica, né? Há uma lógica ali, né? Ou seja, Uhum. há algo que pré-existe a chegada do paciente, né? Então, o Thor vai chamar isso assim de uma investigação armada, né? No sentido de uma armação, né? Já tá pronta a semiologia, já está pronta a nosografia, já está pronta. Quer dizer, isso que o paciente nos traz no sentido médico-psiquiátrico, né? Colocando na posição de médico-psiquiatra. Isso que o paciente traz já é conhecido, já é sabido de antemão, né? Já há investigações, já há etiologias conhecidas, já há prognósticos conhecidos, já há terapias indicadas, já há eficácia, um percentual de eficácia X para um medicamento, um percentual de eficácia X para outro medicamento, o que é consolador, né? Que bom, você não se sente isolado do resto da humanidade. Você se sente pertencente à humanidade, porque isso que você está sofrendo, de alguma maneira, te exclui da humanidade, né? Quer dizer, você é hiperativo, você é desatento, você é triste. Toda a humanidade é concentrada, é focada, tem metas, tem objetivos, né? Toda a humanidade é feliz. E esse seu ramo de sofrimento te exclui da humanidade. Agora, no momento que você tem um diagnóstico, de algum modo, você se reenquadra dentro do plano da existência humana, né? De algum campo da existência humana, o que é consolador. Porque a gente tem assim essa sensação assim que o sofrimento sempre é alguma coisa que nos tira da humanidade, né? Ou como um castigo, ou como um defeito de nascimento, um defeito de projeto, né? Ou um pecado que alguém cometeu no passado e que agora eu tenho que resgatar. De alguma maneira, há uma despertença, né? Agora, essa lógica, ela é uma lógica, digamos assim, do logos, né? Do sentido. Isso que você tem pode parecer que para você não tem sentido algum, mas o diagnóstico te restabelece no campo do sentido. Isso tem um sentido. Esse é um sentido médico, psiquiátrico. Nem se fala mais em sofrimento, em psicopatologia, né? Bom, isso tem uma causa neurológica, ou é um funcionamento sináptico, ou é alguma substância química em excesso ou ausente, que pode ser suplementada, pode ser compensada, né? Agora, às vezes não basta apenas o dizer, né? Mas é também a mudança dessa lógica.
é escutar isso para aquém do sentido, aquém do sentido, não além do sentido. Quer dizer, porque o sujeito não suporta como ele suporta algo, né, através desse sem sentido, ou através das contradições, né? O que faz, o que leva ele por essa via e não por outra via. Então, o que o Dor vai dizer assim, o que está na base disso é uma economia do desejo, uma economia no sentido da palavra economia mesmo, não é de poupar, mas é de como organizar o gasto do desejo, né? Ou como compensar o gasto do desejo. Então, como o sujeito se relaciona com aquilo que ele dispõe e daquilo que ele indispõe, né? Como ele organiza e desorganiza as coisas, né? E como a forma de organizar as coisas pelo viés do medicamento pode ser uma forma de se organizar, mas que aliena o sujeito, né? Então, às vezes, é a economia do mais fácil, do mais simples, né? Então, não quer dizer assim que as pessoas não buscam análise porque a análise é uma coisa estranha, uma coisa distante, né? Mas é que, às vezes, na economia do desejo, a análise é muito mais cara do que o medicamento, né? O medicamento ele vai oferecer um atalho e a análise vai oferecer uma volta, né? Uma grande volta, ou pelo contrário, o medicamento vai exigir uma grande volta e não se quer um atalho, né? Às vezes as pessoas procuram um médico não é necessariamente porque elas querem resolver o problema. Às vezes se procura um médico para perpetuar um problema. E quando o médico não dá o resultado que o sujeito quer, ele vai procurar outro, né? Que é o caso dos hipocondríacos, né? Ou dos histéricos. Mas a gente vai entrar nessa questão dos traços estruturais, que é a próxima parte, né? Que ele vai nos explicar um pouco mais como isso se constitui, né? Bom, o título ali vai ser assim, a função paterna e as estruturas psíquicas. Ah, então, ele tem uma frase muito bonita, uma expressão muito bonita, né? Que é a expressão amores edipianos, né? Vai dizer assim que uma estrutura psíquica, ela é uma derivada, é o resultado de uma equação ou de uma função que diz respeito ao que circula em torno dos amores edipianos. Então, em Freud, existe essa expressão, entre aspas, de escolha da neurose. Hoje, a palavra escolha é uma palavra não muito bem quista, né? Você dizer que há uma escolha de algo, né? Para um lado ou para outro, né? Você prefere acreditar que é um determinismo genético, né? Que não foi feita uma escolha, né, de alguém, mesmo que não tenha sido o sujeito, a criança ou o bebê, né? Então, há um determinismo e se procura por esse determinismo que isenta a gente de qualquer responsabilidade, né? Então, os amores edipianos, além de dizer respeito à escolha, entre aspas, da neurose, também dizem respeito ao desenvolvimento da relação que cada um de nós trava com o que ele chama de função fálica, né? E que diz respeito à função paterna. Então, é o desenvolvimento de uma relação com a função fálica que vai estabelecer um vetor de ordem, né? Um vetor de ordem quer dizer uma direção, um rumo. Quer dizer, nós não somos sujeitos desbussolados, né? Nós somos sujeitos que temos que estabelecer, ou somos convocados, né? Invocados a estabelecermos uma relação com uma instância que é um vetor de ordem ou de desordem. Então, não dá para dizer que houve uma falta de uma bússola, né? Quer dizer o seguinte, que a desordem é o resultado de uma determinada relação com um tipo de bússola, ou com uma bússola. Alguém se orienta ou se desorienta
se norteia ou desnorteia com relação a uma bússola. Então, não é um caminho desvairado, mas é um caminho que é um caminho orientado. Esse caminho ele é orientado pela convocação significante que, desde a nossa entrada no mundo, nos chega do campo do outro. Sempre tem um outro nos chamando, né? Venha, 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 olá, você está aí, come, dorme, está na hora de dormir, fazer isso, fazer aquilo, né? E algo nesse campo aí vai situar que há um vetor de ordem, né? Que é uma ordem necessária para que algo se organize e se estruture, né? E a estrutura psíquica ela vai se determinar de uma vez e para sempre, e por todas, né? A estrutura psíquica não é alguma coisa que se desenvolve, ou que vai se modificando, se transformando ou metamorfoseando, né? A estrutura psíquica é algo que se estabelece num determinado ponto, num determinado momento, e se estabelece de uma vez por todas, né? Como fator de ordem ou como fator de desordem, como fator de organização ou fator de desorganização. Então, a economia psíquica que preside, né, que faz esse fator de ordem, desordem funcionar, ela pode induzir, sob a influência da função fálica, tipos de estruturas diferentes. E os amores edipianos seriam, então, a memória que nós temos das vicissitudes nessa negociação que o sujeito tem que fazer com o falo. Isso é, sua adesão à conjunção de desejo e falo, né? É o que eu falo é significante que vai estabelecer o que é da ordem do que se deseja e é o que é da ordem do que se falta, né? Então a gente vai ter um seminário de Lacan, as formações, as estruturas freudianas, o seminário 4, né? As relações de objetos e as estruturas freudianas, que ele vai trabalhar muito bem isso, essas relações do sujeito, castração, privação, né? Com o falo. Então, a dinâmica econômica edipiana, né, é uma dinâmica em que há uma dialética do ser e do ter o falo, né? Há aqueles que são o falo e há aqueles que têm o falo. Então, o primeiro momento dessa dialética edipiana é o momento em que o sujeito aparece identificado com o falo da mãe, né? O bebê está posicionado e se identifica com esse objeto do desejo materno. Ele é o falo da mãe, né? E, nesse primeiro momento, há um mandato, uma injunção que vem do campo do outro que exige uma renúncia a essa identificação. Esse significante que exige essa renúncia e identificação, ele pode entrar nessa economia ou pode ser recusado, né? E isso vai fazer toda a diferença do ponto de vista estrutural, né? Se esse significante ele invade ou se esse significante é expelido. Se é uma renúncia a essa identificação com o falo da mãe, opera-se aquilo que em psicanálise chama de castração simbólica. Castração simbólica quer dizer o quê? Que esse significante, esse S1, né, vai abrir um furo e por esse furo vai entrar o campo do outro, vai entrar o outro, a ordem simbólica, né? Então, o bebê ele vai ser capturado, né, para ser retirado de um campo em que opera o capricho materno, né? Capricho materno é um nome para isso que não tem ordem, né? Por isso que é capricho. E vai entrar uma ordem que é a ordem simbólica, né? Então, o capricho materno pode expelir a ordem simbólica ou pode abrir-se à ordem simbólica, né? Se expelir a ordem simbólica, se recusar a ordem simbólica, nós vamos ter uma estruturação. Se deixar a ordem simbólica de que modo ela vai se introduzir, nós temos outra estruturação, né?
Então, a cassação simbólica vai obrigar esse pequeno sujeito a identificar-se ou ao sujeito suposto não ter o falo, ou ao sujeito suposto ter o falo. Então, ou seja, a cassação simbólica ela vai operar um giro nessa dialética do ser para o ter o falo, né? Ou seja, não sou o objeto fálico, ou não sou o falo da minha mãe, ou minha mãe não tem o falo, mas se abrir um campo no qual há sujeitos que supostamente não têm o falo e há sujeitos que supostamente têm o falo. E aí a convocação, né? A identificação, com quem que você vai se identificar. Então, é o tempo do que se chama assim, de processo de simbolização. As coisas começam a ser simbolizadas, começam a inserir no campo da fala e da linguagem, né? Ou seja, se introduz para a criança a presença de ausências, né? Que é isso que a linguagem nos permite, né? Nos permite falar de coisas que não estão imediatamente presentes, né? Porque senão a gente teria que fazer que nem a personagem de um conto, né? Carregar todos os objetos num saco, né? E quando a gente for falar de um leão, a gente tira um leão do saco. E quando for falar de uma vaca, a gente tira uma vaca do saco, né? Agora, você não precisa ter esse saco de coisas, né? A gente pode falar na ausência dessas coisas. E a gente pode, inclusive, falar de coisas que não existem. Simplesmente não existem, né? Não precisam existir. Então, a gente tem a literatura, a ficção, a religião, né? Para falar não de coisas que estão ausentes, mas de coisas que não existem, né? Então, o campo da linguagem assim também vai me permitir que eu discrimine algo como não existente de algo ausente. E o campo da linguagem também vai me permitir que eu acredite que coisas inexistentes simplesmente estão ausentes, ou que coisas ausentes simplesmente inexistem, né? Então, além do princípio do prazer, o Freud vai falar daquela historinha do forte dá, né? Quer dizer, o objeto que aparece desaparece. Esse objeto que estava presente, ele desaparece. Mas quando ele desaparece, ele deixou de existir e nunca mais vai voltar, ou esse objeto desapareceu e vai voltar. A linguagem nos permite essas duas operações. Agora, qual operação eu vou fazer é determinado pela forma como eu fui inserido pelo simbólico, né? Não depende do campo simbólico exclusivamente, mas da minha forma de inserção. Então, a minha forma de inserção no campo do simbólico determina que eu acredite que coisas não existentes desapareceram, mas estão ausentes. Ou faz eu acreditar que coisas ausentes desapareceram e se tornaram inexistentes. Certo? Isso é um traço estrutural. Então, é isso que a gente escuta. Esse sujeito se relaciona com certas coisas que para ele são ausentes, mas ele as trata como inexistentes. E, às vezes, uma operação analítica é justamente fazer essa ligação. Olha, isso não está ausente, não é inexistente, isso está simplesmente ausente. Quer dizer, é um trabalho na linguagem, né? Quer dizer, aí está a convocação do analista ao sujeito se relacionar com algo da ordem da linguagem e aí apresenta um traço de estrutura, né? Então, o processo de simbolização é isso que Lacan se chama de metáfora paterna, né? Lá onde está o desejo, o tamanho, o desejo materno, onde está o capricho materno, a gente vai metaforizar, fazer metáforas. Chama-se a primeira grande metáfora, a metáfora paterna, né? Depois a gente entra nesse processo que leva a vida inteira, né? Que é o processo de metaforizar, não é? Não lidar com as coisas em estado cru, né? Mas mediar isso através de metáforas, né? Então, ele vai falar assim em apostas do desejo mobilizadas
pela relação com o falo. E essas apostas, elas vão se organizar, vão se cristalizar em organizações estruturais. As estruturas são determinadas por um ou outro desses diferentes momentos cruciais. Então, isso que vai permitir que a emergência de estruturas perversas, obsessivas, histéricas ou psicóticas, que seriam posições a partir de fatores favoráveis que intervêm nas interferências dos desejos recíprocos da mãe, do pai e da criança em relação ao objeto fálico. Essa estruturação psíquica constitui uma organização definitiva e em nada nós a dominamos. Ela é irreversível, determinada, mas a economia do seu funcionamento está sujeita a variações de regime. É na intendência ou na gestão dos efeitos significantes que a estrutura trabalha. Então, Freud tinha essa expressão que o eu não é senhor de sua casa. Né? E o Dor vai usar a expressão economia. Né? Economia ecos nomos, né? O que gerencia a casa. Então, o eu não é senhor disso que gerencia a casa. Né? Isso que gerencia a casa é a economia do desejo e a casa é a estrutura. A estrutura é justamente aquilo por onde o sujeito advém ao simbólico. O advento ao simbólico é o advento do sujeito propriamente dito. A organização estrutural se constitui nos arcanos da dialética edipiana, marcada por dois tempos fortes. O primeiro tempo é o tempo que o sujeito está na dimensão do ser o falo. E o segundo tempo na dimensão do ter o falo. A dinâmica dessa passagem do ser o falo ao ter o falo é que permite a inscrição da criança na função fálica. Então, no curso do Édipo, a função fálica tem 4 protagonistas: a mãe, o pai, a criança e o falo. E o falo é o elemento central em torno do qual gravitam os desejos respectivos dos 3 outros. Então, o Dor retoma uma frase de Lacan, né, que diz que para fazer psicanálise é preciso saber contar até 3. Né? Então, esse contar até 3 não começa com o 0. Né? Começa com o 1. E daí, para contar até 3, acaba se contando até o 4. Né? Mesmo que se começar do 0, 0, 1, 2, 3, você vai ter 4 números. O 0, o 1, o 2 e o 3. Né? Só que o Dor vai botar o 1 é o falo, o 2 pode ser a mãe, o 3 o pai e o 4 a criança. Então, o falo é a única referência que permite ao sujeito regular seu desejo em relação ao desejo do outro. O desejo, ele não se desenreda de seu ancoramento inaugural. Se muda o desejo. Né? Então, o ponto de ancoramento é o momento onde a economia do desejo da criança telescopeia a função fálica e aí se negocia na medida de sua inscrição. A incidência do significante fálico é algo que se dá no decorrer da evolução edipiana. E do ponto de vista da estrutura, tem-se um primeiro momento decisivo, que é o momento em que há um questionamento por parte do sujeito da identificação fálica. A vivência identificatória primordial, onde a criança é radicalmente identificada como o objeto único do desejo da mãe, o objeto do desejo do outro, seu falo. Então, a função fálica e a entrada da função paterna vão fazer um questionamento dessa identificação. Ou seja, vai se dar uma intrusão da instância mediadora, que vai impossibilitar a, a relação imediata da mãe com o falo. Né? Essa instância mediadora vai exigir que a relação da mãe com o bebê seja uma relação mediada pela função fálica. Então, ele vai usar essas expressões, né, de intrusão da instância mediadora, invasão da instância mediadora, ou também um encontro com a instância mediadora. Então, os modos como essa instância mediadora pode ser introduzida, né, como uma invasão ou como um encontro.
né? Como um amigo ou como um inimigo. Então, esse encontro vai introduzir na economia do desejo um determinado modo de vetorização que se designa como função paterna. E a função paterna remete à função fálica em todas as suas ressonâncias simbólicas. A função fálica só é operativa se vetoriza o desejo da criança em relação a uma função simbólica mediadora, o pai simbólico. E daí aqui ele vai introduzir isso que está mais trabalhado no livro, o pai, sua função em psicanálise, né? Que é essa distinção entre o pai real, imaginário e simbólico. Então ele vai dizer assim, que o pai real pode ser o genitor na realidade do seu ser, aqui e agora, ou pode ser alguém que não é o genitor, né? Mas é alguém que comparece no ambiente e que esse não é o mais importante para a psicanálise. Então, o pai real ele nunca intervém no curso do Édipo. O que intervém no curso do Édipo é o pai imaginário. O pai imaginário é uma figura do pai, tal como a criança tem interesse de perceber na economia do seu desejo. Essa frase é impressionante, né? Mas a criança tem um interesse de perceber o pai na economia do seu jeito, do seu interesse. A criança tem interesse de perceber na economia do seu desejo o pai de tal ou tal maneira. Isso é o pai imaginário. Tal como consegue uma representação a partir do discurso que a mãe lhe sustenta. Ou seja, o pai imaginário ele é formatado pela criança, né? E essa forma ela é recolhida naquilo que a mãe lhe diz sobre o pai. Então a gente tem aqui duas dimensões, né? O dizer materno, como a mãe diz, e o dito materno, o que a mãe disse, né? Sobre o que a mãe disse. Então, nessas dimensões se constitui o pai imaginário. O pai simbólico é algo puramente significante, é palavra. Geralmente é aquilo que está na palavra da mãe, é o dizer da mãe sobre o pai, né? Não é o dito cujo, né? Então, deve-se balizar a economia do desejo da criança de acordo com o seu engajamento com o pai na dimensão imaginária e na dimensão simbólica. Então, é isso que se escuta nas memórias dos amores e de pianos, né? Como essa criança se engajou e como ela construiu esse pai imaginário, né? E o que lhe foi dito pela mãe, né? O que a mãe apresentou do pai, o que a mãe negou do pai, ou o que aconteceu aí que simplesmente essa dimensão paterna permanece fora, excluída, né? Então, o Édipo é uma mobilização imaginária para resolver o enigma colocado pela diferença dos sexos. Então, a gente tem assim uma leitura do complexo de Édipo, que o complexo de Édipo ele operaria no campo imaginário, mas o núcleo do Édipo seria o interdito do incesto. Essa é a leitura mais clássica. Aqui o Joel Dória apresenta uma outra leitura do Édipo, que é interessantíssima, né? O Édipo como uma mobilização imaginária para dar conta da diferença dos sexos, né? Então, a dinâmica edipiana é um percurso imaginário que a criança é levada, olha esse termo, levada a construir para encontrar uma resposta satisfatória para a questão do sexo. Então, ela pode ser levada a essa construção ou não ser levada. Ou ela cair numa entropia, né, num campo entrópico, em que todo o esforço para fazer essa construção simplesmente é esgotado pela entropia. Né? São esses sujeitos assim que na idade adulta eles, por mais que se esforcem, eles não conseguem sair de um determinado estado, né? Que a entropia os consome. Então ele vai dizer assim que o pai real ele é secundário e que a presença paterna ou a carência paterna não diz respeito ao pai real, mas diz respeito ao pai imaginário ou ao pai simbólico, né? Não pode haver uma carência paterna ao nível do imaginário, né? Não consegue ter
uma narrativa, uma construção para dar conta disso. Seja no nível imaginário ou no nível simbólico. Ele não consegue construir algo satisfatório, né, ou eficaz para dar conta desse enigma que é colocado para toda criança, que é o enigma da diferença dos sexos. O que faz os sexos diferentes, né? Que é isso que a gente passa a vida inteira como homem tentando entender o que ocorre do outro lado, né? E as mulheres, como mulheres, tentando encontrar o que ocorre do lado de cá, né? E esse fracasso fundamental sempre que ocorre, que a gente só consegue dar conta pelo nível dos equívocos, né? Como toda construção imaginária. Toda construção imaginária é um equívoco. Então, se você consegue construir um equívoco para dar conta dessa diferença, você consegue conviver com essa diferença. Ou você vai para uma entropia, não constrói nada, ou você se submete a alguma coisa que lhe aparece como determinante. Então, o pai sempre deve ser significado para a criança, mesmo não sendo confrontada a presença real do pai, né? O que quer dizer significado? O pai, significado quer dizer ser tornado um signo. Tem que haver esse signo. E um signo é feito de um significante, que remete à ordem simbólica, e um significado que remete ao imaginário. Tá? Então, ele sempre deve ser significado, tornado signo. Então, qual é o significado do significante pai? É uma imagem, é o imaginário. Deve-se, pois, ter essa baliza, que é a distinção entre o pai no real e no imaginário no simbólico. O pai do Édipo, do complexo de Édipo, ele está no imaginário, mas mesmo assim ele opera como elemento perturbador, essa palavra perturbador. O pai imaginário, ele perturba essa identificação fálica do bebê com o falo da mãe, né? Ele perturba. Então o pai tem que comparecer de alguma maneira, tem que ser significado para comparecer no imaginário. Ele sabe assim que depois, em Freud, né, é esse pai imaginário que ele vai dar o suporte à lei, né, no simbólico, ou seja, é o amor ao pai que sustenta a lei simbólica, né? Então, o pai imaginário é o elemento que perturba a certeza identificatória. Momento em que a criança pressente que a mãe se significa a ela como objeto potencial do desejo do pai. Que a mãe não deseja apenas a criança, que a criança não é apenas desejada pela mãe, né? Então, aqui entra o jogo. Com o simbólico entra o jogo, tá? O Ford dá. Mas aí ele vai dizer, é um jogo de rivalidade. E nesse jogo de rivalidade, a criança vai ter que ocultar que a mãe possa desejar o pai. Vai ter que investir o pai como objeto de desejo rival junto à mãe, e o pai torna-se objeto fálico junto à mãe. Aqui se introduz essa frase: to be or not to be, ser ou não ser, ou falo, né? Isso aí que vai ser importante para a gente entender os traços estruturais na neurose obsessiva e na histeria, né? Ou para a gente entender os elementos estruturais na psicose e na prevenção. Então, a função de intervenção de significantes consequentes remetem a criança mais adiante da interrogação desejante da diferença dos sexos. A função dos significantes é uma operação dinamizadora e catalisadora, que vai remeter a criança à ordem da castração. Outro espaço, na ordem da castração, é um outro espaço distinto daquele do desejo imediato em que a criança negocia com a mãe, né? Então, é um elemento importante aqui nos traços estruturais essas duas palavras, né? O que é imediato, é sem mediação, do que é mediato, do que tem mediação. Então, terminando essa parte, ele vai nos falar assim de uma dinâmica desejante, um sujeito que fica numa espécie de limbo, né, entre esse ser e ter o falo, né, entre essa ordem do capricho
ou essa desordem do capricho e essa ordem da castração, sugere no qual a dinâmica desejante tende a um estado de entropia que se superpõe ao esforço psíquico que ela deve produzir para combater essa entropia, né? Que ele vai chamar isso de estrutura perversa, que é o que a gente vai começar no próximo encontro, então. Então, no próximo encontro, vamos trabalhar a questão da estrutura perversa. Então, por hoje, encerramos. Comentários, questões? Rita está sem som. Muito obrigada, Charles, pela sua explicação para, né, junto conosco, assim, esclareceu muitas coisas e, principalmente, nos chama a atenção para a importância dessa escuta do dito e não só do dizer, né? Foi muito interessante isso. O nosso próximo encontro, a gente vai continuar, né, nessa direção, continuando aí. Eu acredito que é dia 23 de novembro, já está marcado, às 10h30. A gente agradece a todos que estiveram aqui e que venham de novo falar conosco. Mas ainda temos 5 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Charles, ainda está em tempo. Bom, vou aproveitar o tempinho para avisar, né? Relembrar que a gravação vai estar no YouTube e dizer que funcionou, né? Agora temos um podcast, né? Já está no ar a apresentação do podcast e em breve a gente vai estar fazendo o upload da versão áudio de cada encontro para o podcast. Então a gente vai conseguir ouvir por lá também, além do YouTube. Eu vou compartilhar o link, tá? Aqui e lá no grupo dos amigos e amigas do estúdio. E está no Spotify também. Isso. Lá, só buscando estúdios de psicanálise, você já encontra. Eu tenho Então, a uma gente fica por aqui. pergunta, Tem uma pergunta Sibeli. ótima. Vamos lá. Mas eu não sei se cabe ainda essa pergunta, assim, talvez nas próximas aulas a gente possa ter um pouco mais de substância para tratar da questão, mas assim, tá aqui ressoando aqui no estudo, né? A questão da interpretação, Charles. O nosso trabalho ele está, então, em torno de marcar essa estrutura, isso que do sintoma é estrutural, talvez uma localização dessa noção ou apresentação do falo na estrutura desse sujeito, mas o que será que nos cabe interpretar ali? Porque o sintoma tem esse conteúdo interpretável, né? No entanto, às vezes eu tenho essa sensação na clínica de estar interpretando assim algumas, eu vou chamar de uma sintomatologia, né? Então, assim, um comportamento obsessivo, a gente fica navegando isso aí, meio que usando um pouco, talvez, dessa lente, né, edípica para falar para o sujeito daquilo que está acontecendo com ele, mas não sei se isso tem algum efeito, né? Será que a gente poderia dizer que aquilo do sintoma estrutural, não é? Na nossa potência, assim, se há alguma em nós, né, de interpretarmos esses sintomas estruturais, talvez eles pudessem surtir, assim, ou eles pudessem ser idealmente considerados talvez uma melhor tratativa na psicanálise? A gente está nesse seminário aqui, o nome que a gente der, né? A gente está tratando a questão do diagnóstico, né? Sim. Qual é o diagnóstico? Com o que a gente está tratando? Então, no sentido assim, o diagnóstico como porta de entrada da clínica. Então, você está colocando já uma questão que é uma questão da clínica, né? Se é uma interpretação e tal, né? Mas, assim, clinicamente, eu vou dizer assim, que você tem um diagnóstico, você entendeu com que estrutura você está tratando, qual é a estrutura que você está tratando, né? A questão não é interpretar para que o sujeito tenha um rebote e entenda que a sua estrutura, ou que ele saiba o seu diagnóstico, tá? Não, não é a gente entrar nessa discussão assim de a gente tem que comunicar o diagnóstico para o sujeito, é saber vai operar, vai ter alguma operação, né? A interpretação, ela faz parte de uma clínica em que
você está tentando elucidar o sintoma, né? Dar um sentido para o sintoma, né? O sujeito talvez compreender o sintoma ou se relacionar com o sintoma, que é um tipo de clínica que é uma clínica mais, assim, digamos, freudiana. É uma clínica mais própria para o tratamento da histeria, certo? Porque quando você vai trabalhar com neurótico obsessivo, a clínica com neurótico obsessivo, você sabe que é complicado a interpretação. Para um histérico, a interpretação ajuda a desvelar algumas coisas das velações que o sintoma lhe impõe, né? Ou seja, a formação dos sintomas na histeria é um traço estrutural da histeria, para sustentar essa posição de não ter e não ser, né? Então, a interpretação ela ajuda o sujeito a se situar, ou numa ordem ou noutra ordem, né? Isso é interpretação necessária. Agora, não quer dizer que esse tipo de interpretação funcione na perversão, funcione na psicose, ou funcione em outras estruturas Obsessivo. que supostamente possa ter, né? Então, isso é da clínica. Eu penso, né, é a minha forma de trabalhar a clínica, que a clínica é uma forma de tornar o sujeito viável, fazer aquilo viável, tá? Então, eu vejo, vou te dar um exemplo assim, né? Por exemplo, o caso de neurose obsessiva, que o sujeito não consegue fazer alguma coisa porque o nível de antecipação que ele coloca naquela coisa ali lhe imobiliza. A realização daquilo o angustia de tal maneira que ele não consegue fazer, ele imobiliza. Agora, se tu compreendes o que é o traço estrutural, né, o que é o traço estrutural na neurose obsessiva, você compreende que o obsessivo ele trabalha com o possível como se o possível fosse provável, né? Ou ele trabalha com as coisas com ou. E às vezes assim, uma intervenção nesse sentido, assim, o possível não é o provável e o provável não é o possível. Ou ali onde é ou, você já experimentou e. Porque às vezes o e torna viável algo, torna esse sujeito viável. Porque é significante ou inviabiliza. O e significante provável inviabiliza. Sabe? A gente consegue se movimentar no campo do possível. É possível que hoje eu morra, mas não é provável. Agora, para o obsessivo, essas duas coisas se confundem. Então, é uma operação, é ativo, sim, do analista, porque o analista está operando no campo do outro. Eu não estou dizendo para o meu paciente obsessivo que você não vai morrer hoje. Eu estou dizendo para ele o que está no campo do outro, que o possível e o provável são duas coisas diferentes. Ou que no campo do outro tem outra possibilidade, além do ou. Tem o e, certo? Então, a clínica que eu entendo assim, é tornar o sujeito viável, porque a estrutura não se modifica, não muda, por mais que interprete, por mais autoconhecimento, por mais leitura, por mais formação universitária, por mais dinheiro, não existe um objeto, alguma coisa que vai mudar a estrutura. Porque a estrutura diz respeito ao modo como o sujeito gerencia o seu desejo e o que ele coloca como excesso, como falta, como desejável, como expectativa. Isso não depende da vontade dele. Isso se constituiu a revelia dele, né? Quer dizer, muito antes de advir um eu, aí a estrutura já estava organizada. E muitas vezes essa estrutura assim começou a se organizar 3 gerações atrás, 2 gerações atrás, né? Que em muitos casos é o tempo necessário para uma psicose. Agora, bom, eu herdei essa má mala, né? O que eu vou fazer com essa mala? Não dá para trocar de mala, né? Então, é aquilo que Freud diz assim, olha, torna teu aquilo que herdaste, que quer dizer também, não torna teu aquilo que tu não herdou, né? Então, às vezes, a gente
uma interpretação, a gente quer dar para o sujeito uma boa herança, uma herança que ele não tem, né? Ele vai ter que viver com a herança que ele tem, por pior que seja. Então, o que entra em xeque assim não é o eu, não é o ego, mas é as ferramentas que ele dispõe para lidar com o que lhe aparece pela frente, né? Que o Dor vai falar assim, insignificantes, né? Os significantes, eles são aleatórios. Não existe um determinismo da natureza que tal coisa vai aparecer na tua vida e tu vai ter que enfrentar isso porque isso é teu karma. Não, essas coisas são aleatórias, coisas acontecem. Agora, essa estrutura, ela tem uma determinação. A forma como eu vou reagir a determinados significantes é diferente de como os outros vão reagir. E pode ser que apareça alguma coisa premiada para mim, no bom sentido ou no mau sentido. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Se é uma boa fortuna, uma má fortuna, né? Então, isso a análise vai tornar viável que uma má fortuna dê para fazer alguma coisa, né? Vamos continuar na próxima vez essa conversa? Obrigada. Claro, obrigada. Bem, então, encerramos? Rita, encerra? Encerramos, então, até o dia 23 de novembro, aqui de novo, continuando, e a gente conta com todos vocês, né, e com a divulgação do nosso trabalho também, que tem sido muito bom. Muito obrigada, Chaves. Um bom fim de semana Tá para bom. todos. Um abraço. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.